Olá turma, como vai? Cá estamos nós mais uma vez e desta vez com a disciplina de Física, uma disciplina que por alguns é tido como bicho-papão, mas te digo que não é bem assim. Ela tem as suas características, mas que se for estudada de forma correta, ter atenção e paciência, é possível entendê-la perfeitamente. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A princípio estudaremos a parte introdutória da física para que nós possamos formar uma base bem sólida para que a gente possa futuramente ter um conhecimento mais sólido para as questões mais avançadas. Então, para isso estarei trazendo algumas definições, algumas informações bem básicas para que futuramente a gente tenha aí uma base bacana, porque o grande problema de quem estuda matemática, física, é o defeito na sua base, que é lá na origem da disciplina. Peca-se em não estudar corretamente e com qualidade a parte inicial da disciplina, as coisas mais básicas, e quando se vai estudar um conteúdo mais avançado, não consegue desenvolver com qualidade, porque não tem domínio das coisas mais básicas, dos conteúdos mais básicos da disciplina. Assim como é na matemática, também na física. Então, baseado nisso, estarei trazendo para vocês a parte mais introdutória nesta primeira aula. Então, inicio com uma interrogação. O que é a física? Então, segundo os estudiosos, física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza, procurando explicá-los através de teorias, leis e equações matemáticas. Em outras palavras, a curiosidade do homem ao longo dos anos em tentar entender o que se vê na natureza, o que se vê no universo, desenvolveu esta área que é a física, esse estudo que é a física, essa ciência, né, de tentar entender e explicar, através de teorias, leis e equações, o significado de tais fenômenos. Então, a curiosidade do homem tentar entender por que o céu é azul, por que o fogo queima, algo que para nós parece ser tão óbvio, mas necessita ter uma base científica por detrás disso. Talvez muitos de nós não sabemos dizer por que o fogo queima, não sabemos dizer por que o céu é azul, ou por que o arco-íris tem tais cores que ele apresenta. E os homens, ao longo dos anos, a observar esses fenômenos da natureza, eles buscaram entender e explicar o porquê de ser dessa forma. Os cientistas, tanto dos anos passados, dos séculos passados, como os de hoje, eles não podem simplesmente achar que o céu é azul por tal motivo, porque Deus quis, por exemplo, e simplesmente colocar isso como ciência. Não é dessa forma que funciona. Algo para se tornar cientificamente comprovado é baseado em muitos estudos e muitos testes. E estes testes, para serem realizados, são feitos através de medidas, de cálculos, através de comparações, certo? E muitas vezes, para elaborar uma teoria ou fundamentar uma lei, são realizadas medidas experimentais. E eu te pergunto, dentro deste contexto, o que é medir? O que é medida? Então, dentro deste contexto nosso aqui, medir é o mesmo que comparar. E essa comparação nós podemos identificar em diversos casos. Por exemplo, em uma balança antiga como essa, para se calcular o peso de um alimento, por exemplo, se pegasse um saco de feijão, colocasse de um lado e colocasse pesos já definidos do outro lado, vamos supor que este peso maior fosse de 5 quilos, este outro fosse de 3 quilos, de 2 quilos e 1 quilo. A partir daí, através de comparações, chegaria ao peso daquele saco de feijão, correto? E assim foi, através da evolução. Hoje, nós não utilizamos mais esse tipo de balança, dificilmente nós encontramos.
Hoje já se tem balanças digitais, em que ela não possui mais estes pesos, mas mesmo assim elas conseguem identificar o que é 1 kg, o que são 5 kg, o que são 50 e o que são 100 kg. Através dos estudos, dos avanços, é possível utilizar-se da tecnologia a nosso favor. Mas a base, a ideia inicial é a mesma, através de comparação, né? Mas o princípio disso foi, na questão da balança, dentro deste contexto, a comparação dos pesos com o alimento ou o que fosse em questão. Outro exemplo bem clássico é para saber, por exemplo, a nossa altura. Para nós sabermos a nossa altura, ou a altura de um objeto qualquer, nós devemos comparar com uma régua, para que nós possamos ali saber o que é 1 metro, o que são 2 metros, o que são 3 metros. Se quer medir, por exemplo, a altura de uma parede, você tem que ali colocar uma régua e calcular quantos metros mede aquela parede. Então, há uma comparação entre a altura do objeto em questão e uma altura de uma escala já pré-definida, no caso, a régua. E dentro da física existe um assunto voltado para isso, que são as grandezas físicas. E o que são essas grandezas físicas? É toda grandeza que se pode medir. Tudo aquilo que se pode medir, que se pode calcular, saber o seu tamanho, saber o peso, saber, por exemplo, a temperatura, tudo que de alguma forma se pode calcular, medir, é uma grandeza física. As grandezas físicas podem ser classificadas em duas, ou elas podem ser escalares ou elas podem ser vetoriais. Se nós usarmos um termômetro para medirmos a nossa temperatura, este termômetro ele representa uma grandeza física, ou uma régua, ou uma trena. Tudo isso está dentro deste assunto que nós estudaremos hoje. E o que são grandezas escalares? São aquelas grandezas que nós podemos perfeitamente definir apenas utilizando o valor numérico e a sua unidade de medida. Por exemplo, se eu disser para você que agora são 14 horas e 10 minutos, apenas esta informação que eu utilizei, um valor numérico 14 e 10 e a unidade de medida hora, apenas estas informações suficientes para você saber que eu estou falando do tempo e que é um horário que teoricamente é um horário na parte da tarde, um horário teoricamente quente, né? Então você consegue ter uma noção do que eu estou falando. Se eu falo só 14 horas e 10 minutos, então você associa que estamos falando do tempo, que se refere à parte da tarde do dia e que é uma parte em que o sol está bastante quente em um dia normal. Se eu falo para você que no local em que eu estou neste momento se faz a temperatura tá de 44 graus Celsius, eu estou dando para você apenas a unidade, o valor numérico, e a unidade de medida, que é graus Celsius. Basta essas informações para você saber que eu estou tratando da temperatura do local que eu estou. E a temperatura em questão, você consegue facilmente definir que é uma temperatura extremamente alta, muito quente. Então, estas informações básicas que são utilizadas, apenas o valor numérico e a unidade de medida sendo suficientes para você compreender do que estamos falando, estas grandezas são as grandezas escalares. Bom, já nas grandezas vetoriais, apenas o valor numérico e a unidade de medida não são suficientes para que se possa ter um perfeito entendimento das informações. Além do valor numérico e da unidade de medida, necessita-se de uma orientação para que a partir daí se possa ter uma total compreensão das informações. Para representar as grandezas vetoriais, nós utilizamos os vetores. Estes vetores eles indicam módulo, direção e sentido. Dentro deste contexto, módulo, direção e sentido, nós iremos aprofundar um pouquinho mais para que nós possamos entender o que significa cada um deles e a diferença entre eles. Então vamos lá. O módulo ele é o valor numérico do vetor seguido da unidade de medida que define a grandeza vetorial. Por exemplo, se eu disser
que tem um carro que está a 80 km por hora, eu estou informando apenas o módulo da velocidade deste carro. Eu estou dizendo que o valor numérico é 80 e que a unidade de medida é km por hora. Então, eu consigo definir a velocidade, né, a quantidade, que é o módulo, o valor numérico deste carro. Mas eu não consigo dizer, apenas estas informações não são suficientes para me dizer se esse carro está indo para frente, está indo para trás, para cima, para baixo, está subindo uma ladeira, está descendo uma ladeira. Isso eu não consigo ter definido. Para isso, se necessita ter uma direção e um sentido. Então, recapitulando, módulo é o valor numérico seguido da sua unidade de medida. Direção é a reta onde o vetor está localizado. As direções possíveis são diagonal, ou horizontal, ou vertical. Seguindo lá no nosso exemplo, eu posso dizer que este carro ele segue na direção horizontal, que é o mais comum, né? Numa pista plana, por exemplo, esse carro ele segue uma direção horizontal. Mas eu não sei dizer ainda se esse carro está indo para a direita ou se ele está indo para a esquerda. Aí entra o sentido. Então, o sentido trata-se de para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Os sentidos podem ser para a direita, para a esquerda. Se for na diagonal, pode ser, ou melhor, se for na horizontal, pode ser para cima ou para baixo. E se for na diagonal, pode ser para cima à direita, ou para cima à esquerda, ou para baixo à esquerda, ou para baixo à direita. Tem todas estas opções. Então, vamos recapitular mais uma vez, porque isso aqui é muito, muito importante. Então, módulo é o valor numérico seguido a unidade de medida. A direção pode ser horizontal, pode ser vertical ou pode ser na diagonal. E o sentido pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para cima, pode ser para baixo, ou podemos usar coordenadas como norte, sul, leste, oeste, certo? São estas opções. Então, trazemos aqui um exemplo. Se tratando de velocidade, um corpo foi lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo. Só isso não é suficiente para eu ter uma total compreensão das informações dadas, né? Eu só sei a velocidade, que é 30 metros por segundo, mas eu não sei nem a direção e nem o sentido. Um exemplo de força: foi aplicada uma força de 50 newtons contra a parede. Apenas o módulo, que aqui é o valor numérico seguido da unidade de medida, não é suficiente para eu ter uma total compreensão das informações. Então, espero que vocês tenham entendido perfeitamente aí o que é grandezas vetoriais, que elas necessitam das informações do módulo, da direção e sentido, e que módulo é o valor numérico seguindo a unidade de medida. Direção pode ser para a direita, ou melhor dizendo, pode ser horizontal, ou vertical, ou diagonal. Já o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Bom, turma, então aqui eu trouxe dois exemplos bem práticos que irão resumir perfeitamente aquilo que nós aprendemos agora há pouco. Neste primeiro exemplo, nós temos essa reta com uma seta aqui na ponta. O que é essa reta com uma seta na ponta? Esta reta ela representa um vetor e a seta representa para onde ela está indicando. Então, apenas olhando para esta reta, nós temos duas informações essenciais. Primeira é a direção. Nós observamos que esta reta está na direção horizontal. Se ela não tivesse com a seta, nós saberíamos que ela está na direção horizontal, mas não saberíamos o sentido. Por este motivo, utiliza-se a seta, que é para nós sabermos que ela está no sentido à direita. Se a seta estivesse na outra ponta, estaria no sentido à esquerda. Ok? Então, neste caso, nós temos
um vetor com a direção horizontal e o sentido à direita. E aqui nós temos a informação do módulo, que é força é igual a 50 newtons. Então aqui nós temos perfeitamente as três informações: módulo, força igual a 50 newtons. Nós veremos mais à frente o que é esse N, o que é esse newton, tá? Seguindo, nós temos a direção, que é a horizontal, e o sentido, que é à direita. No segundo exemplo, nós temos o módulo, está sendo aplicado a mesma força, 50 newtons, a mesma força do exemplo anterior, mas a direção e sentido mudaram. A direção não é mais horizontal, muito menos vertical. A direção aqui ela é diagonal. E qual é o sentido? Então, nós temos aqui a seta para nos indicar qual é o sentido deste vetor. Então, ele está no sentido para cima, voltado para a esquerda, ok? Ele poderia estar desta forma, que seria para cima, voltado para a direita, ou aqui para baixo, voltado para a esquerda, ou para baixo, voltado para a direita. No nosso exemplo, ele está para cima, voltado para a esquerda. Beleza aí? Deu para entender? Então, pessoal, eu trouxe aqui algumas informações extremamente importantes para a disciplina de física, em que nós usar nas aulas de física, e toda vez que você estiver estudando física, você vai usar uma dessas unidades medidas, tá? Então, nós temos aqui o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, em todos os países do mundo, cada um utiliza uma unidade diferente para medir as coisas. Por exemplo, no Brasil, nós utilizamos metro para medir o tamanho de alguma coisa, o comprimento. Já nos Estados Unidos já se utiliza outra unidade de medida. Lá na Rússia já se utiliza outra unidade de medida. Aqui no Brasil nós utilizamos metro, da mesma forma que para pesar alguma coisa, para saber a massa, nós utilizamos quilo, o quilograma, né? Em outros países se utiliza outras unidades medidas. Mas quando o assunto é científico, tá? Quando é algo que se vai estudar, cientificamente falando, existe uma padronização, ok? Existe a unidade de medida padrão para aquele tipo de grandeza. Então, eu trouxe aqui as informações das unidades de medidas padrões de determinadas grandezas. Então, vamos seguir aqui. Quando se vê SI, significa Sistema Internacional, que é o Sistema Internacional de Medidas. Então, para a grandeza comprimento, utilize-se a unidade metro, que é o que nós utilizamos aqui no Brasil. E a letra representa a letra M. A massa, que é teoricamente o peso, se utiliza quilograma, representado pela letra Kg. O tempo se calcula em segundos, representado pela letra S. A corrente elétrica. Aí nós vamos entrar aqui em algumas coisas em que talvez nós não utilizaremos agora nas nossas aulas, mas que é interessante sabermos. A corrente elétrica se utiliza ampere, que utilizamos a letra A. E aqui em temperatura nós temos um exemplo bacana, que aqui no Brasil nós utilizamos graus Celsius, mas no Sistema Internacional de Medidas não se utiliza graus Celsius, se utiliza graus Kelvin. Nós sabemos que existe basicamente três tipos de unidade de medida para a grandeza temperatura. Tem graus Celsius, que é o que nós utilizamos no Brasil. Tem graus Kelvin, que é o padrão do Sistema Internacional de Medidas. E tem também graus Fahrenheit, que é uma outra unidade de medida para a temperatura. Então aqui nós temos graus Kelvin, representado pela letra K, para a grandeza temperatura. Para a quantidade de matéria, isso aqui se estuda muito na química, principalmente na química do segundo ano do ensino médio, que é mol. Tá? E intensidade luminosa, pouco se utiliza, mas não custa nada saber. A unidade é candela, se utiliza a letra CD. Temos aqui mais algumas unidades de medidas.
Para cálculo de área, a grandeza, a área, nós utilizamos metro quadrado. E aqui, pessoal, vamos voltar lá para a nossa aulinha de matemática, nós vimos bem isso aqui, né? Para nós calcularmos a área de um quadrado, a área de um retângulo, por exemplo, no final nós encontraremos um metro quadrado, tá? Então, dentro do Sistema Internacional de Medidas, o padrão para a área é metro quadrado. Para o volume, metro cúbico. Para a densidade, é quilograma por metro cúbico. Então, está aqui quilograma barra, quer dizer, por metro cúbico. Para a velocidade, metro por segundo. E aí eu recomendo que você grave aqui, ó, velocidade, aceleração e força, porque nós veremos nas próximas aulas. Para a velocidade, metro por segundo. Está aqui metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, aqui de metro por segundo para metro por segundo ao quadrado há uma diferença. E a diferença define a grandeza velocidade e a grandeza a aceleração. Para força, a unidade de medida é Newton. E aí talvez você já ouviu falar numa pessoa chamada Isaac Newton. Foi justamente Isaac Newton que desenvolveu uma teoria para que se pudesse calcular a força de um vetor. Se utiliza a letra N. A pressão, Pascal, que também foi a pessoa, o cientista que desenvolveu aqui o estudo, se utiliza a letra PA. Trabalho e energia, Joule, também é o nome para representar o cientista que desenvolveu o estudo. Potência, Watt. Carga elétrica, Coulomb. Então, todos esses nomes aqui são homenagem aos cientistas, aos físicos que desenvolveram um estudo em cima destas grandezas, tá? Coulomb também é voltado para o físico que estudou carga elétrica. Diferença de potencial é volt. Isso aqui, volt e watt, a gente conhece muito quando se fala de energia elétrica. E resistência elétrica é Ohm. E aí, para representar, se utiliza essa letra grega. Não é uma letra comum no nosso alfabeto, mas na física se utiliza o Ohm, que é uma letra grega. Turma, a nossa aula de hoje é isso. Eu tentei trazer aqui o máximo de informações possíveis dentro daquilo que é mais básico na física, tá? Então, eu recomendo que vocês, se necessário, voltem o vídeo, assistam novamente, anotem as informações mais importantes, mas já abro um parêntese e digo que todas as informações aqui inseridas são extremamente importantes para o desenvolvimento dos nossos estudos futuros, ok? Nas próximas aulas nós entraremos num contexto mais voltado para cálculos. Nesta primeira aula foi mais teórico, mas eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas e um forte abraço. Fiquem com Deus.